Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui, até o versículo 25. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a visão que nós temos de Cristo, ou seja, o entendimento que nós temos do nosso Salvador, ele afeta diretamente a nossa conduta em relação a Ele mesmo, ou seja, em relação a Cristo. Repetindo, a visão, o entendimento que nós temos em relação a Cristo afeta diretamente a conduta que nós temos em relação a Ele mesmo, em relação ao nosso Salvador. Isso pode acontecer tanto no sentido positivo, como também isso pode acontecer no sentido negativo. Por exemplo, quando nós atentamos para a divindade, quando nós atentamos para a perfeição, quando nós atentamos para a redenção, a salvação que Cristo adquiriu por nós de maneira sacrificial, de maneira pura, de maneira santa, a consequência imediata, uma vez que nós temos consciência de todos esses fatos, é que vamos nos quebrantar humildemente perante esse Cristo. Vamos reconhecer as suas excelências, vamos nos prostrar diante dele em adoração e também vamos viver uma vida de contínua sujeição, de contínua obediência. Então veja como nós comprovamos a nossa afirmação inicial. A visão que nós temos de Cristo afeta diretamente a nossa conduta em relação a Ele mesmo, em relação ao Salvador. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, o contrário também é fato. O contrário também é uma realidade. Quando nós não reconhecemos a excelência da pessoa de Cristo, quando nós desconsideramos a perfeição da sua obra, automaticamente nós iremos desfazer da sua pessoa, automaticamente nós estaremos indispostos a reconhecer a sua grandeza e também, naturalmente, nós não estaremos dispostos a cumprir a sua vontade. Então, aquilo que nós falamos, a visão altera ou afeta diretamente a nossa conduta. Quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o versículo número 35, a gente percebe que é essa mesma realidade que o autor sagrado ele está destacando para todos nós. Conforme nós vemos na leitura anterior da carta aos Hebreus, desde o capítulo 1, o autor sagrado, o autor inspirado por Deus, ele vem discorrendo sobre a superioridade de Jesus Cristo. Quem já teve a oportunidade de fazer uma leitura na carta aos Hebreus, facilmente chegará a essa conclusão, facilmente chegará a essa ideia. No decorrer dos capítulos de Hebreus, desde o capítulo 1, o autor sagrado ele vem mostrando que Cristo ele é superior aos anjos, que Cristo ele é superior a Moisés, que Cristo ele é superior a Arão,
que Cristo, ele é superior a todo o ministério sacerdotal que foi instituído por Deus ao longo do Antigo Testamento. Então, do capítulo 1 até esse trecho que nós temos, capítulo 10, versículo 18, é para isso que se propõe o autor sagrado: destacar, repito, a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. Contudo, ato contínuo, na sequência do livro aos Hebreus, sobretudo nesse texto que nós temos diante de nós, o autor, além de destacar a superioridade do nosso Salvador, ele vai discorrer sobre as responsabilidades, sobre os compromissos, sobre as obrigações que eu, que você, que todos nós que fomos alcançados por esse Salvador superior, nós temos em relação a Ele. Daí a nossa afirmação inicial. A nossa visão em relação a Cristo afeta também a nossa conduta, o nosso comportamento quanto ao nosso Salvador. É interessante porque nesse trecho aqui aos Hebreus, a partir do versículo 19, a gente percebe que o autor sagrado, ele está assumindo uma conduta pastoral. Por quê? Porque ele está se dirigindo a irmãos judeus que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Contudo, ao longo da caminhada cristã e sobretudo no instante em que o autor sagrado está escrevendo a sua carta, aqueles convertidos cristãos vindos da religião judaica, eles estavam sendo assolados por todo tipo de tribulação, por todo tipo de perseguição, por causa da postura que eles assumiram quanto a Cristo, e alguns deles estavam retroagindo, alguns deles estavam retomando, abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Daí essa visão durante toda a carta aos Hebreus. No primeiro momento, ele mostra a superioridade de Jesus Cristo para que eles não demovessem a sua atitude e voltassem para o judaísmo, e também ele coloca as responsabilidades que, uma vez salvos por Cristo, eu, você, todos nós temos, para que assim prossigamos na nossa caminhada cristã. Desta forma, meus irmãos, desta forma, meus amigos, na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos alguns privilégios, pelo menos um privilégio que Cristo ele nos proporciona em virtude da sua salvação, em virtude da sua redenção. Contudo, nós não vamos nos deter apenas nesse privilégio, mas uma vez que isso é realidade, uma vez que nós desfrutamos desta bênção em Cristo Jesus, nós também iremos discorrer sobre algumas responsabilidades, sobre algumas obrigações, sobre alguns compromissos que nós temos como consequência dessa bênção, desse privilégio que nós temos em relação ao nosso Salvador. Então, basicamente, a nossa meditação na noite de hoje, ela vai ser dividida nesses dois pontos, nessas duas grandes divisões: o nosso privilégio em Cristo Jesus e as responsabilidades, as obrigações, os compromissos que nós temos também em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: garantias e responsabilidades para quem está em Cristo. Garantias e responsabilidades para quem está em Cristo. É o tema da nossa mensagem, é o tema da nossa meditação na noite de hoje. Então, vamos seguir, vamos começar a trabalhar esse texto. Vamos começar a considerar essa passagem que nós temos diante de nós. E conforme nós propusemos agora há pouco, vamos trabalhar primeiramente as garantias que Cristo ele nos concede, os privilégios que Cristo nos dá, os privilégios que Cristo nos proporciona através da sua redenção, a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, vejam, meus amigos, o que nós encontramos entre os versículos 19 até o versículo de número 21. Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o versículo de número 21. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, verso 21, e tendo
grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui nesses 3 versos, irmãos e amigos, nós encontramos a exposição do grande privilégio, da grande bênção que nós temos em Cristo Jesus, resultado, consequência, decorrência da nossa salvação. E que privilégio é? E que bênção é? A bênção da presença de Cristo, da presença do nosso Salvador. Se nós pudéssemos sintetizar, se nós pudéssemos resumir esses 3 versos, nós poderíamos enxergá-los justamente dessa forma. Aqui o autor sagrado expõe, aqui o autor sagrado declara o grande privilégio, meu irmão, minha irmã, que nós temos pelo fato de nós termos sido salvos em Cristo Jesus, ou seja, o privilégio da própria presença do Salvador, o privilégio da própria presença do Redentor em nossas vidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, se nós pudéssemos resumir e se nós pudéssemos definir o que é salvação, nós poderíamos definir justamente dessa forma. A salvação, em linhas gerais, consiste em você experimentar a presença de Cristo, em você desfrutar a comunhão do Salvador. De certa forma, é esta realidade que diferencia as pessoas que estão no mundo e que, de certa forma, classificam as pessoas que estão no mundo. De um lado, você tem aqui aquelas pessoas que são morada. De um lado, você tem aqui aquelas pessoas que desfrutam da presença de Cristo, que no nosso caso é a nossa realidade, meu irmão, minha irmã. Por outro lado, o que é que você vai encontrar? Pessoas que não desfrutam desse privilégio, pessoas que não desfrutam desse benefício, pessoas que não vivenciam essa benesse espiritual em relação à sua vida. Então, o foco do autor sagrado, sobretudo aqui nesses 3 versos, é justamente nos mostrar, é justamente nos ensinar que uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós fomos alcançados pela graça salvadora, uma vez que nós fomos redimidos por Cristo, consequentemente, nós desfrutamos da sua presença e sua presença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isto, em suma, em resumo, é a nossa salvação. Contudo, se nós analisarmos de maneira mais detalhada, se nós analisarmos de forma mais detida, esses 3 versos, onde conforme nós estamos falando, ele descreve o grande privilégio que nós temos em Cristo Jesus, a sua presença, a sua comunhão em relação às nossas vidas. Ele destaca 2 aspectos, meus irmãos, ele destaca 2 aspectos, meus amigos, dessa presença que os salvos, eles desfrutam na pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, o autor sagrado, ele nos mostra quem nos leva à presença de Deus na pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o autor sagrado, ele nos mostra quem nos leva à presença de Deus. Veja aí, versículos 19 e também o versículo número 20. Ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, veja, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quem é, meus irmãos, quem é, meus amigos, que nos conduz, que nos leva à presença de Deus? O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. É interessante porque quando você olha aqui para esse texto, quando você considera aqui essa passagem, você percebe que esse texto, ele traz à nossa mente a figura do Santo dos Santos, que era, vamos assim dizer, o compartimento mais sagrado que havia, não só no tabernáculo que for erigido lá no Antigo Testamento, no período da peregrinação do povo de Israel ao longo do deserto, até chegar na terra prometida, e também depois de alguns anos, mas também o Santo dos Santos era o compartimento mais sagrado que havia no tabernáculo que foi erigido pelo rei Salomão. E neste compartimento, ou seja, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote,
uma vez por ano, no dia da expiação, entrava com sangue para ali oferecer a expiação pelos pecados do povo, a expiação pelos pecados da nação, o povo de Deus, a nação de Israel. Então, essa descrição que ele faz, versículo 19, versículo 20, nos traz à memória justamente esse ponto, nos traz à memória justamente esse cerimonial. E aqui, conforme nós observamos, ele aplica esse aspecto a Jesus Cristo, mostrando o quê? Que Cristo, ele é o nosso sacrifício. Cristo, ele é a nossa oferta, que nos leva, que nos conduz à presença do próprio Deus, à presença do próprio Senhor. Veja que ele fala em sangue, porque era justamente isso que o sumo sacerdote apresentava quando ele adentrava aos santos dos santos, o sangue. Veja que ele fala em véu, porque para que o sumo sacerdote adentrasse nos santos dos santos, ele tinha que passar o véu. E aqui ele simboliza no corpo de Cristo, o corpo que foi dilacerado em favor dos nossos pecados, para que assim nós pudéssemos ter acesso a Deus, acesso ao Senhor. Então, aqui o autor sagrado nos mostra isso. Através de Cristo, do seu sacrifício, sangue que foi vertido, carne que foi dilacerada, ele abriu, meus irmãos, ele abriu, minhas irmãs, o nosso acesso para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor. E quando nós aprofundamos um pouco mais a nossa visão em relação a esse texto, a gente percebe pelo menos duas características deste caminho que Cristo ele abriu, desse acesso que Cristo ele criou, para que hoje nós pudéssemos entrar e adentrar a presença de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, conforme o versículo 20, esse caminho é um caminho novo. É por isso que ele diz, pelo novo caminho. Por que novo caminho? Porque esse novo caminho que Cristo abriu, através da sua morte, através do seu sacrifício, substituiu todos os rituais que nós encontramos lá no Antigo Testamento. E conforme nós temos no Antigo Testamento, anualmente, animais eles eram utilizados para fazer esse sacrifício em favor das pessoas. Ano após ano, animal após animal, tudo isso era utilizado no culto no Antigo Testamento para que as pessoas pudessem ter acesso à presença de Deus. E hoje não tem mais necessidade. Por quê? Porque Cristo, ele abriu a nossa porta, ele abriu o nosso caminho, ele abriu o nosso acesso para que nós pudéssemos estar na presença do nosso Deus. É um caminho novo, mas não só um caminho novo. Conforme nós temos aqui no versículo 20, é um caminho vivo. Por que é um caminho vivo? Porque é um caminho que está aberto a todos aqueles que se voltam para Cristo, a todos aqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador, pessoas pelas quais Cristo se entregou, pessoas pelas quais Cristo morreu em favor dos seus pecados. Então, a obra de Cristo, ela alcança a todos sem diferenciação. A obra de Cristo, ela alcança a todos sem distinção. É um caminho vivo, meus irmãos, minhas irmãs. E é por isso que nós estamos incluídos nessa realidade. É por isso que, num determinado dia, o Espírito Santo aplicou em nossas vidas a obra redentora de Cristo. Foi por isso que Deus, num determinado momento, nos chamou para si, para que nós recebêssemos a justificação, o perdão dos pecados que o próprio Cristo adquiriu pessoalmente por nós, lá na cruz do Calvário. Então, hoje nós temos esse benefício, hoje nós temos esse privilégio da presença de Deus. E quem é o nosso acesso? E quem é o nosso caminho que nos propicia tal bênção? Cristo, através do seu sacrifício e sacrifício na cruz do Calvário. Mas não só isso. Conforme nós falamos agora há pouco, há dois aspectos relacionados. A bênção da presença de Cristo que hoje nós desfrutamos. A bênção da presença de Deus que hoje nós desfrutamos. Se no primeiro momento a gente tem aquela pessoa que nos leva à presença do Pai, no segundo momento nós temos aqui nesse texto a pessoa que nos faz permanecer
na presença do Pai. Veja que a obra ela é completa. Nós temos alguém que nos conduz à presença de Deus, e nós temos alguém também que faz com que nós permaneçamos na presença de Deus. Porque ir, nós poderíamos até ir, mas quem garantiria que nós iríamos permanecer? Mas a obra de Deus, ela é perfeita. A obra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Então, não só nós temos acesso, mas também nós temos permanência. E quem é que faz isso por nós? Nós temos a resposta aqui no versículo 21, seguindo aqui o texto sagrado. Olhem só, meus irmãos e amigos. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo, irmãos e amigos, é quem nos faz permanecer na presença de Deus. Cristo é quem nos faz permanecer na presença do Pai. E aqui o autor sagrado, ele traz a figura do sumo sacerdote, que é uma das funções que nós encontramos no Antigo Testamento. E através do ministério que era realizado pelos sumos sacerdotes, Deus ele se fazia presente na vida do seu povo. Deus ele se fazia presente na comunidade de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Cabia, conforme nós falamos agora há pouco, aos sacerdotes oferecerem os sacrifícios, oferecerem as ofertas, para que assim Deus permanecesse em comunhão com o seu povo, conforme nós vemos na lei de Deus. E aqui, mais uma vez, o autor sagrado refere-se a Cristo. Aqui, mais uma vez, o autor sagrado mostra que Cristo, meus irmãos, que Cristo, meus amigos, ele exerce o seu sacerdócio permanente à direita de Deus, e é por isso que nós, irmãos e irmãs, hoje nós temos esse privilégio, não só de sermos levados na presença do Pai, mas de estarmos lá na presença do Pai, continuamente, para sempre, porque Cristo, nosso sacerdote, está à direita do Pai, intercedendo por nós, ou seja, pelo seu povo, pela sua igreja. Que grande bênção, meus irmãos, que grande bênção, minhas irmãs, que nós temos da parte de Deus. Não é sem razão que um dos nomes que o nosso Salvador possui é o Deus Emanuel, que significa o Deus conosco, que significa o Deus presente, e é a sua presença na nossa vida que faz com que nós possamos estar continuamente na presença de Deus, desfrutando e desfrutando da sua comunhão. Então, qual é o grande privilégio? Qual é o grande benefício? Qual é a grande bênção que nós temos aqui, relatada pelo autor sagrado, entre os versos 19 até o verso de número 21? O privilégio da presença de Deus. E aqui nós temos aquele que nos dá o acesso a essa presença, Cristo. E aqui nós temos aquele que faz com que nós permaneçamos nessa presença, também Jesus Cristo. E aí, quando nós pensamos acerca dessas coisas, quando nós meditamos acerca das verdades, uma conclusão lógica vem à nossa mente, uma conclusão lógica vem ao nosso coração. E que conclusão é? Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele é o único capaz de nos garantir a bênção da presença de Deus em nossas vidas. Não existe um outro ser, não existe uma outra pessoa, quer seja no céu, quer seja na terra, que possa garantir a nós, seres humanos pecadores, esta grande bênção, este grande privilégio de estarmos na presença do nosso Deus. Por quê? Porque Ele fez isso através do seu sangue. Por quê? Porque Ele fez isso através da sua carne. Ele nos levou à presença do Pai, e Ele garante que nós permaneçamos e permaneçamos na sua presença, porque além de Cristo, ninguém tem essa capacidade de fazer nos levar e de fazer com que nós permaneçamos na presença do nosso Deus. Somente Cristo, meus irmãos, somente Cristo, minhas irmãs, é que tem essa capacidade e que fez isso por nós, pela sua graça e pela sua misericórdia. E aí, diante desse fato, e aí, diante dessa verdade, fica a pergunta: mas como é que isso pode ser aplicado à minha vida? Como é que isso pode se tornar uma verdade prática para mim? De várias formas, de várias maneiras.
mas eu queria chamar a atenção, pelo menos, a duas lições, a duas aplicações. A primeira delas, que eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos regozijar, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos satisfazer por causa da realidade dessa bênção em nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você já meditou em relação a isso? O próprio Deus se faz presente na sua vida. Você desfruta de comunhão contínua com o Pai. Você desfruta comunhão ininterrupta com Deus. Isso é um grande privilégio. Essa é uma realidade que nos transforma, que nos deixa perplexo. Tamanha a sua grandeza em relação às nossas vidas. E nós devemos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, nos alegrar com esse fato. É como eu sempre gosto de dizer, se houvesse a possibilidade de nós não termos nada de que agradecer a Deus em relação à nossa vida, uma vez que nós somos salvos, nós temos pelo menos essa bênção, a bênção da salvação, porque juntamente com a bênção da salvação, nós experimentamos outras bênçãos, em especial a bênção da presença de Deus. É por isso que nós devemos nos alegrar, é por isso que nós devemos nos regozijar. É por isso que nesse culto corporativo que nós prestamos a Deus, a nossa alegria, ela deve transbordar de maneira intensa, de maneira racional, para que nós expressemos esse sentimento de gratidão por esse grande benefício que Deus, Ele nos proporcionou em Cristo Jesus, a bênção e a bênção da sua presença. Então, é um desafio que nós temos, de nós nos regozijarmos com essa realidade. Mas não só isso, em segundo lugar, é um desafio, para quê? Para que nós possamos desfrutar cada vez mais, desfrutar intensamente dessa bênção em relação às nossas vidas. Ela já é real, meu irmão, ela já é real, minha irmã, em nossa vida. Deus se faz presente, nós estamos em comunhão com Deus. A grande questão que se levanta é: será que essa comunhão está sendo aprofundada? Será que nós estamos cada vez mais tendo a nossa comunhão com Deus sendo aperfeiçoada? A intimidade com o Senhor é uma realidade na nossa vida, haja vista o conhecimento que nós temos acerca dele e da sua vontade, através da sua palavra, haja vista os momentos que nós temos de comunhão com o Senhor, através das nossas orações, haja vista a comunhão que nós temos com aqueles que desfrutam dessa mesma bênção, da presença de Deus nas suas vidas, também é uma realidade do nosso viver, porque são através dessas coisas que Deus ele vai intensificando a sua presença em nossa vida. Ela já é um fato, ela já é real, ela já é verdadeira. Contudo, porém, precisa ser intensificada, aprofundada, para que cada vez mais nos deleitemos e nos deleitemos na presença do nosso Deus. Porque foi para isso, meus irmãos, foi para isso, minhas irmãs, que nós fomos salvos. Deus nos salvou para ter um povo para si. Deus nos salvou para ter uma propriedade sua. Deus nos salvou para que nós pudéssemos manter comunhão com Ele. Não é que nós tínhamos ou temos alguma coisa para oferecer, não, porque as nossas obras de justiça para Deus são como trapo de imundícia, mas é a sua graça, é o seu amor, é a sua bondade, é a sua benevolência, é a sua benignidade que explica todos esses benefícios que hoje nós desfrutamos. Então, nos regozijemos nele. Então, aproveitemos essa bênção e aprofundemos essa bênção cada vez mais no nosso viver. Então, no primeiro momento, o que é que nós temos aqui nesse texto? No primeiro momento, o que é que nós temos aqui nessa passagem? Nós temos pelo menos um benefício, pelo fato de nós estarmos em Cristo. Um benefício, uma bênção diretamente relacionada à nossa salvação. Contudo, nós não temos apenas os benefícios. Contudo, nós não temos apenas a bênção. Contudo, nós não temos apenas os privilégios. Nós temos as responsabilidades. Nós temos os compromissos. Nós temos as incumbências. E é isso que nós encontramos no restante do texto. Em Hebreus capítulo 10, versículos 22 até o versículo de número 25. Através desse trecho, meus irmãos, através desse trecho, meus amigos, o autor sagrado, ele coloca aqui alguns compromissos
que eu, você, todos nós que fomos salvos por Cristo, todos nós que desfrutamos da presença de Deus, temos em relação às nossas vidas. Então, quais são esses privilégios? Quais são esses benefícios? Quais são essas bênçãos? Pelo menos 4 nós podemos encontrar aqui nesse trecho, pelo menos 4 nós podemos encontrar aqui nessa passagem. A primeira delas, a primeira responsabilidade, o primeiro deles, o primeiro compromisso, é que nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus. Vejam o que nós encontramos no versículo 22, Hebreus capítulo 10, versículo número 22. Diz o seguinte, a palavra de Deus: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, aqui nesse trecho, irmãos e irmãs, nós somos chamados a buscar a presença de Deus. Uma vez que a obra de Cristo garante a comunhão com o Senhor, nós devemos fazer o quê? Conforme falamos agora há pouco, nós devemos aprofundar cada vez mais essa comunhão. E dentre várias formas, e dentre vários meios pelos quais isso se dá, eu queria destacar especificamente a oração. A oração é o meio pelo qual nós devemos buscar a presença de Deus. E conforme nós temos aqui nesse texto, conforme nós temos aqui nessa passagem, as nossas orações, elas devem ser sinceras. As nossas orações, elas devem ser confiantes. Por quê? Porque Cristo já nos purificou. E uma vez que Cristo ele nos purificou, agora nós podemos ter esse acesso a Deus, e que de fato Ele atenta para as nossas orações, e que de fato Ele aceita a nossa comunhão, por causa de todo esse processo que se deu em relação às nossas vidas. Então, uma vez que Cristo, irmãos e irmãs, nos levou à presença de Deus, uma vez que Cristo, irmãos e irmãs, nos faz permanecer na presença de Deus, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de todos nós? Que busquemos a sua presença. Ele nos salvou para isso, Ele nos transformou com esse objetivo, e essa busca da sua presença, ela deve se dar no seu sentido corporativo, juntamente com os nossos irmãos, quando nós nos reunimos para nos colocarmos na presença de Deus. Essa busca que nós devemos fazer em relação ao Senhor, ela deve se dar de maneira individual, quando nós, em nossas devoções, buscamos a presença de Deus através das nossas orações. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não negligenciemos este aspecto da nossa vida, não negligenciemos essa obrigação que recai sobre cada um de nós, que vivamos a nossa vida, que cumpramos com o objetivo para o qual Deus nos salvou, e dentro desse objetivo, que nós sejamos um povo que ora, que nós sejamos um povo que busca a Deus, que nós sejamos um povo que cada vez mais aprofunda a sua comunhão com o Pai através das suas orações. É isso que Deus requer, é isso que Deus espera, é isso que Deus nos ordena a fazer, que nós busquemos a sua presença. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro da sequência do texto, nós temos uma outra responsabilidade, nós temos um outro compromisso que nós temos quanto à nossa vida com Deus, quanto à nossa vida espiritual. Ou seja, nós devemos estar seguros da nossa esperança. Nós devemos estar seguros da nossa esperança. Veja o versículo 23, Hebreus 10, versículo 23. Diz o seguinte: guardemos firme, veja, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nós somos advertidos a manter segura, aqui nós somos advertidos a manter firmes a nossa esperança
de vida eterna, a nossa esperança de salvação no seu sentido da sua consumação. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, minhas irmãs, que Cristo ele nos resgatou. Ele nos resgatou, conforme nós acabamos de ver no primeiro ponto, para nos levar à presença de Deus, para fazer com que nós permaneçamos na presença de Deus. Contudo, esse privilégio, ele não deve, e não foi esse o propósito de Cristo, ele não deve ser restrito, ele não deve se resumir, ele não deve se restringir à nossa vida presente, não, mas deve perpassar para a eternidade. Então, foi esse o propósito de Cristo. Na verdade, foram essas palavras que Cristo ele falou, estando aqui com os seus discípulos, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, que ele iria ascender aos céus. Com que objetivo? Para lá nos preparar lugar. Foi ele quem disse, foi ele quem falou, e ele é fiel no cumprimento das suas palavras. Contudo, o que se requer de nós é que nós possamos estar confiantes, é que nós possamos estar esperançosos, é que nós possamos depositar nossa confiança nesse fato, independente de quaisquer circunstâncias que porventura nós vivamos em nossas vidas. É certo, meus irmãos, é certo, minhas irmãs, que a gente vive dentro de um contexto onde as pessoas procuram apagar essa verdade da nossa mente, essa verdade do nosso coração. Muitas vezes nós nos embranhamos na nossa vida aqui secular, e muitas vezes a gente tem a falsa noção, ou a noção equivocada, que a eternidade é uma história da carochinha, que não vai se dar, que não vai se realizar, e que muitas vezes a gente acaba tendo dúvidas com relação a esse aspecto. Não. Se nós formos levados para a presença de Deus, se permanecemos na presença de Deus, devemos ter certeza que nós iremos permanecer eternamente, porque Cristo nos buscará, para que assim possamos estar para todo sempre na comunhão com o Senhor. Devemos cultivar, irmãos e irmãs, essa confiança. Devemos cultivar, irmãos e irmãs, essa esperança, e de tê-la no seu sentido firme, e de tê-la no seu sentido inabalável, independente de tribulação, de problema, de adversidade ou de quaisquer outras coisas que porventura se deem em relação às nossas vidas. Mesmo que o mundo conspire contra nós e que tente avidamente desfalecer a nossa fé, e que tente avidamente anular nossa esperança, devemos ser perseverantes, constantes, olhando sempre para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e focando a nossa esperança nas suas palavras, que mais cedo ou mais tarde Ele retornará para nos buscar, e assim possamos estar para sempre na sua presença. Louvado seja Deus por causa disso. E Ele quer nos ver em pé dentro desse propósito. Ele quer nos ver perseverante. Ele quer que nós tenhamos essa visão para frente, para a eternidade, para o futuro, custe o que custar, porque foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele derramou o seu precioso sangue em nosso favor. Então veja, no primeiro momento, a nossa primeira responsabilidade, uma vez que a gente desfruta do grande privilégio da presença de Deus, é que nós devemos buscar a sua presença. Em segundo lugar, que nós devemos estar seguros da esperança, ou seguros na esperança, mas não só isso. Em terceiro lugar, que nós devemos auxiliar os nossos irmãos. Em terceiro lugar, que nós devemos auxiliar os nossos irmãos. Vejam aí, meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente encontra no versículo 24, Hebreus capítulo 10, versículo de número 24, diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui nesse verso, nós somos ordenados a nos auxiliar, a nos ajudar mutuamente, reciprocamente, na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, juntamente com os nossos irmãos. Conforme nós falamos na parte introdutória da nossa mensagem, os irmãos judeus aqui convertidos, para os quais o autor sagrado está escrevendo, eles estavam enfrentando aquilo que nós chamamos de esfriamento espiritual. E conforme nós fizemos menção, as perseguições, as adversidades, as tribulações estavam cooperando para que esse propósito do esfriamento se desse em relação àqueles irmãos. E de fato era verdade, porque muitos estavam sendo perseguidos,
Alguns haviam perdido os seus bens, alguns estavam aprisionados e outros haviam morrido de fato pela fé. Então, isso causou esse esfriamento espiritual naquelas pessoas, de sorte que elas estavam avaliando humanamente e vendo a possibilidade de abandonar o cristianismo e de voltar para o judaísmo. Aí vem o autor sagrado e dá essa responsabilidade, esse compromisso. Que responsabilidade, que compromisso, que eles se ajudassem mutuamente, que eles pudessem se aconselhar mutuamente, se fortalecer mutuamente, se consolar mutuamente, para que juntos todos pudessem ir adiante na sua caminhada cristã. Deus, irmãos e irmãs, nos salvou para que nós tenhamos uma vida comunitária. Deus, Ele nos salvou para que nós tenhamos uma vida comunitária. Então, essa descrição de cristão individual, essa descrição de cristão em casa, essa descrição de pessoas desigrejadas, isso é uma distorção da palavra de Deus, isso é uma distorção das Escrituras Sagradas. Quando Cristo, Ele morre, quando Cristo, Ele verte o seu sangue lá na cruz de Calvário, Ele morre e verte o seu sangue, não foi por uma pessoa exclusiva, mas foi por uma comunidade, a qual todos nós fazemos parte, para a glória do nosso Deus. Comunidade composta de crentes que já viveram no passado, de crentes que vivem hoje, de crentes que viverão no futuro, mas nós temos hoje esse compromisso, de em termos locais nos auxiliarmos, de podermos nos instruirmos, de podermos nos fortalecer, de podermos viver a comunhão, a vida comum na igreja. Infelizmente, irmãos e irmãs, isso acaba sendo um grande desafio que nós temos, porque nós somos por demais individualistas. Eu sou eu e depois de eu sou eu. Isso prejudica a nossa vida, isso prejudica a nossa vida e prejudica a nossa vida espiritual. Então, tenhamos esse cuidado, então assumamos esse compromisso. Que cuidado, que compromisso de podermos nos auxiliar em termos espirituais, ver aquilo que está faltando no nosso irmão para ajudá-lo, ver aquilo que está faltando em nós para que os nossos irmãos nos ajudem, e assim todos juntos possamos chegar às mansões celestiais e desfrutar eternamente da presença de Deus em relação às nossas vidas. Essa também é uma obrigação que recai sobre nós. Em quarto e último lugar, a quarta e última responsabilidade, o quarto e último compromisso de nós adorarmos corporativamente a Deus, de nós adorarmos corporativamente a Deus. Vejam aí, versículo de número 25, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, de nos reunirmos, literalmente falando, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui, irmãos, aqui, minhas irmãs, nós somos exortados a nos reunir para adorar a Deus. Aqui nós somos exortados a nos reunir para adorar a Deus. Como consequência da perseguição, e nós já falamos isso anteriormente, muitos estavam abandonando a igreja, abandonando inclusive os cultos públicos, porque dentro daquele contexto no qual se escreve essa carta aos Hebreus, eles eram alvos fáceis, porque facilmente eles eram identificados como cristãos, estavam ali reunidos como igreja, estavam ali reunidos como grupo. E aí muitos estavam se demovendo desse propósito e abandonaram por completo a congregação, abandonaram por completo as reuniões públicas de adoração. E aqui a gente vê essa exortação de podermos nos unir, irmãos, de podermos nos unir, minhas irmãs, e juntos como um só povo, e juntos como um só corpo, atender ao chamado de Deus, nos colocando na sua presença e exaltando o seu santo e excelso nome. Isso é um compromisso também que nós temos. Essa é uma responsabilidade que recai sobre nós. Você ter a presença de Deus na sua vida não é algo apenas individual,
não é algo apenas pessoal, mas você tem que se juntar com outros que também desfrutam dessa mesma realidade, para que todos juntos possamos estar na presença de Deus, adorando e exaltando o seu santo e excelso nome. Nós fomos salvos, irmãos, nós fomos salvos, minhas irmãs, para adorar a Deus em comunidade. Nós fomos salvos para adorar a Deus em comunidade. E se nós não fizermos isso, conforme falamos hoje pela manhã e reitero agora à noite, nós estaremos pecando, desobedecendo a santa palavra de Deus, a santa palavra do Senhor. Finalizando, irmãos, irmãs, Cristo, Ele fez muito por nós, mas muito mesmo. Cristo, Ele fez muito por nós. Ele garantiu bênçãos que jamais experimentaríamos em relação às nossas vidas. E dentre várias bênçãos, dentre vários privilégios, Cristo, Ele nos deu a bênção da presença de Deus, a bênção da presença do Senhor. Ele nos levou até lá e Ele permite que lá nós permaneçamos para a glória do nosso Deus. Contudo, não existe benefício sem compromisso. Contudo, não existe bônus sem ônus. Nós temos as responsabilidades, nós temos as obrigações, nós temos os compromissos, e aqui nós temos pelo menos 4 que nós devemos considerar, uma vez que a presença de Deus, ela é uma realidade na nossa vida. Nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos estar seguros da esperança que Cristo retornará para nos buscar, nós devemos nos auxiliar mutuamente, nós devemos adorar e adorar comunitariamente. Então, pelo menos 4 obrigações, 4 responsabilidades que recaem sobre nós. Que nós possamos meditar, irmãos e irmãs, não só no privilégio da presença, mas também que nós possamos meditar no peso da responsabilidade que recai sobre as nossas vidas. Avaliar o nosso viver. Será que nós estamos correspondendo? Será que nós estamos atendendo a esses compromissos de maneira que venha a ser satisfatória dentro da avaliação divina? Se sim, perseveremos, melhor dizendo, perseveremos. Se não, que a gente possa confessar esse pecado diante do nosso Deus e poder nos arrepender dele e voltar desse mau caminho, para que assim a gente possa se conformar à vontade e às determinações de Deus em relação às nossas vidas. E para fechar, nós queríamos nos dirigir aos nossos amigos, pessoas que ainda não desfrutam deste privilégio. Que privilégio? O privilégio da presença de Deus, colocando diante de vocês um desafio. E que desafio é? Clame pela graça de Deus, clame pela graça do Senhor, para que essa graça de Deus se revele, para que essa graça de Deus se manifeste salvadoramente na sua vida, hoje mesmo. E uma vez que isso acontecer, meu amigo, minha amiga, Deus vai fazer brotar, Deus vai fazer nascer no seu coração o desejo do arrependimento, o desejo de se voltar para Deus, a tristeza pelos seus pecados, e você não vai encontrar satisfação a não ser na pessoa de Cristo. Isso é a própria salvação, isso é a própria redenção, e esse é o desejo que nós temos para a sua vida, para que você hoje mesmo possa desfrutar da presença de Deus, para que Cristo lhe leve à presença do Pai, para que lá Ele lhe deixe e você possa viver a novidade de vida que Cristo adquiriu na cruz do Calvário, para todos quantos se voltam para Ele em arrependimento e em confissão. Esse é o nosso desejo para você, essa é a nossa oração, que Deus trabalhe na sua vida, que Deus trabalhe no seu coração, para que assim a obra da graça vença o seu pecado, e hoje mesmo você possa se dobrar perante Cristo, reconhecendo como seu Senhor e como seu Salvador, para a glória do Pai. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.